Você já deve ter notado, aumentou muito a quantidade de assaltos a carro forte, mas não era para o carro ser forte. Pois é, o carro forte, como o nome já diz, foi feito para transporte de valores com mais segurança. Inclusive, aqui vocês estão vendo já algumas imagens que nós fizemos no passado de outras reportagens que mostram que a realidade não é essa. O carro forte não é mais tão forte como antes. Tem muitos casos acontecendo de violência contra pessoas que trabalham em carro forte, que transportam valores. Por isso que a gente trouxe essas imagens para relembrar um pouquinho. Agora, diante de uma situação como essa, a gente fica sempre pensando assim, até onde vai a ousadia dos bandidos diante de uma realidade como essa. A gente, inclusive, preparou aqui uma ilustração com números para vocês acompanharem. Olha, em 2011, nós tivemos 4 ações contra carro forte no estado de São Paulo, com 2 pessoas mortas. Em 2012, esse número de ações subiu demais para 14 em todo o estado, com 10 pessoas mortas. Em 2013, até agora, começo do ano, nós já estamos aí com 3 ações e 9 pessoas mortas, um número que impressiona muito. Por isso mesmo, Eduardo, André, Natália, que já está com a gente aqui, que fez a reportagem, vai trazer detalhes para nós. É impressionante quando a gente olha esses números, como tem aumentado, né, Eduardo? Muito impressionantemente. O André, Natália, né, uma das nossas equipes também, teve a oportunidade de se aprofundar nesse assunto aí nos últimos dias, fazer uma série especial. E nessa primeira reportagem, Natália, nós vamos mostrar justamente como que é a fabricação desses blindados. São veículos preparados para lidar com situações extremas realmente. Mas não para a guerra, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. O que está acontecendo é realmente uma guerra. Eu, o repórter cinematográfico Victor de Freitas e o auxiliar Elide Pereira passamos essa semana entrando no mundo do carro forte, entrando no mundo dos vigilantes, para mostrar em 3 reportagens o que está acontecendo e o que está sendo feito para tentar minimizar os problemas, para tentar minimizar tantas ações. Nessa reportagem de hoje, a gente vai entender como é que funciona essa célula de sobrevivência, como ela é feita e tudo que tem dentro do carro forte para evitar tantas mortes. Uma indústria automotiva, onde o sistema de trabalho é dos mais duros. Mas que começa com a delicadeza de mãos femininas. Aliada à mais alta tecnologia, uma metalúrgica, onde o aço blindado é a principal matéria-prima. Os carros produzidos aqui não são nada comuns e tampouco têm um visual dos mais belos. Nós estamos em uma fábrica de veículos especiais para o transporte de valores, o famoso carro forte, para entender como eles são feitos, quais os segredos e o que há de novo para evitar tanto dinheiro roubado e tantos inocentes mortos. Todas as empresas que trabalham nesse segmento seguem normas estipuladas pelo Exército Brasileiro e são fiscalizadas pela Polícia Federal. A blindagem destes veículos tem um nível de resistência que deve ser respeitado em todas as etapas do processo. É um carro fabricado única e exclusivamente com a finalidade de transportar valor e dar segurança à vida da guarnição. O aço usado na linha de produção é do tipo balístico, com espessura de 5 milímetros. E os vidros também são especiais. Todo o material passa por rigorosos testes na própria indústria. Neste túnel de tiro é possível atingir as placas de amostra com vários tipos de munição e observar os efeitos do impacto. Começamos as provas com 2 tiros de 38, que nem riscam o vidro. Agora um disparo de 7,62. Esta munição com a ponta mais fina. Por outro ângulo, dá para ter uma ideia do susto de quem está dentro de um carro forte. O estrago é grande, mas a munição não perfurou o material. Agora vamos disparar na mesma placa com outro calibre de fuzil, o 5,56. Mesmo bem danificado, o vidro do para-brisas resistiu aos 2 tiros. O teste agora é com as chapas de aço, com mais de 5 centímetros. O tiro de 38 apenas descasca a tinta. Agora com o fuzil. O disparo atravessa uma das placas, mas para na segunda camada de aço. Depois dos exaustivos testes, as chapas aprovadas seguem para a linha de produção. Um laser preciso
faz cortes e cria as pequenas e únicas aberturas na carroceria que serão usadas pelos vigilantes. Em poucos minutos, peças prontas. A fase de montagem inicial do carro forte leva em torno de 6 horas, entre solda e acabamento final. O quebra-cabeças vai sendo montado e a carcaça, com todos os pedaços, já ganha formas. Um mesmo carro forte pode receber vários tipos de blindagens. Esse, por exemplo, teve a parte da frente toda reforçada. É claro que por questões de segurança, a gente não pode revelar todos os detalhes. Mas um especial nós vamos mostrar. O cofre, uma porta extremamente pesada, com muitas trancas. E aqui dentro, apesar do espaço estreito, a gente consegue perceber o tamanho da preocupação das empresas com a segurança. A pintura é feita de acordo com a marca de cada empresa e o carro passa para o acabamento final. Neste estágio, pneus reforçados com material de alta resistência, cuidados com a parte interna, conexões elétricas, fechaduras de segurança máxima e são instalados os vidros, também blindados e com uma proteção extra. Olha a espessura desse vidro que vai na frente. São mais ou menos 5 placas aqui e os funcionários têm até um pouco de dificuldade para erguer todo esse material e instalar o para-brisa. Ao fim de um dia, veículo pronto. Esta empresa em São Paulo produz 30 carros fortes por mês e já exporta o produto brasileiro para todo o mundo. Qualquer um de nós que chega na concessionária para comprar o carro zero tem a opção de escolher alguns acessórios. No caso do carro forte também é assim, estreito, apertado, mas o consumidor pode optar por câmeras de monitoramento externo, bancos de couro e ar-condicionado. Fica mais caro, mas bem mais seguro na hora de tirar o carro forte da garagem. Cada carro completo hoje pode custar mais de R$200 mil, valor de um verdadeiro carro de luxo. Mas eles não seguem para nenhum passeio. O trabalho é arriscado. Nas ruas é que acontece o verdadeiro teste de resistência. Olhando assim, não dá para acreditar que os bandidos conseguem atirar num carro desse, perfurar um carro desse e assaltar. Porque é impressionante. O peso, o tamanho da chapa impressiona a imagem. Mas, Natália, exatamente por tudo isso que você mostrou ali, não era para um carro forte ser indestrutível? Não, Luciane, porque o carro forte ele é feito para transportar valores e para resguardar a vida dos vigilantes no momento em que eles estão em serviço. Para que os vigilantes possam fugir com aquele dinheiro no caso de um assalto. E não para resistir a um ataque, para resistir a tantos tiros e munição que a gente nem mostrou aí, que os bandidos usam, que a gente sabe, .50, outros calibres piores e os explosivos que são tão comuns. Então não é um carro de combate, é um carro só para transportar valores. A gente vive numa guerra urbana, isso não tem como dizer o contrário, né? Agora, amanhã e depois tem mais. Amanhã e depois tem mais. Amanhã a gente fala da vida do vigilante, do lado humano do transporte de valores, como é que o vigilante se prepara desde o início, quando entra na escola, até a hora que pisa no primeiro carro forte. Tá bem legal, você não pode perder. Tá ok. Obrigadão então, Natália. Muito boa tarde para você, viu? Você também.